Diego, ainda não está gravando, não. Não tá aparecendo um sinal de cronômetro ali em cima, no canto esquerdo. Agora estamos gravando. Agora sim. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, todo mundo que está assistindo a mais um debate do Panorama Internacional Coisa de Cinema desse ano. 17ª edição. O Panorama chega em 2021. Esse ano ele conta com o patrocínio do Instituto Flávia Bubac e o apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia. É uma honra estar presente aqui com essa galera para conversar sobre o tema baiano, para conversar sobre a produção baiana. Bom, é uma sala com 8 pessoas. A dinâmica, eu acho que de perguntas e respostas vai ficar melhor se a gente passar a palavra a quem realizou os filmes. Antes disso, eu vou fazer uma apresentação aqui, rápida, desse povo bonito. Eu estou na sala com Hilda Lopes Pontes e Klaus Rastenreiter, que são os cineastas, a cineasta por trás do curta Mamãe. Além de Hilda e Klaus, eu tenho Ramon Coutinho, com mais um filme do Projeto Gelo na Chapa, que tem o subtítulo de O Terceiro Olho que o Fantasma Me Deu. Também conto com a ilustre presença de Marcelo Ricardo, diretor do curta Adé, e Henrique Filho, que co-dirigiu, junto com Cláudio Machado, o curta Impasse. Bom, eu vou passar a palavra para quem está presente aqui na sala. Fique à vontade, quem quiser conversar, fala um pouco em relação à própria biografia, apresenta um pouco o filme, e em seguida a gente pode fazer uma dinâmica de perguntas relacionadas ao debate. Eu posso sugerir, pela ordem aqui de leitura, que Hilda e Klaus possam começar. Fique à vontade. Olá, boa noite. Foi mal, Klaus, a todos. Então, falando assim, só brevemente, então, vou fazer, né? Que aí depois você, não sei, João pode perguntar mais coisas sobre o filme, mas falando um pouco, né, rapidamente, em poucas linhas, o que é o filme, né? De onde veio a inspiração. Eu estava assim num momento de pandemia, né? Como todos nós, enfornada em casa, eu, Klaus, e a nossa filha, a Penélope, que estava com 5 anos na época, e eu e outras pessoas que têm. Ela está aqui do lado, ela quer aparecer. Pode aparecer, filha. Eu e muitas outras pessoas que têm filhos nesse processo de trabalhar em casa com filho. E aí surgiu um pouco dessa ideia de fazer esse curta, e eu meio que escrevi ele, assim, sem muita pretensão, não achei nunca que fosse rodar. Ela aqui. Fala oi, filha. Oi! E aí, eu nunca achei que fosse rodar o curta, mas aí surgiu a coisa da Aldir Blanc e tudo mais, a gente escreveu, e o filme foi selecionado, e a gente resolveu fazer, não só dirigirmos juntos, né, o roteiro que eu escrevi, mas chamar a Penélope para protagonizar o filme. Foi uma experiência muito interessante, assim. A gente nunca tinha trabalhado com uma criança na direção, especialmente nossa filha. A gente, na verdade, ficou bastante apreensivo, mas a partir do primeiro ensaio com ela, a gente realmente ficou muito feliz com a entrega, ela cresceu muito nesse meio do cinema, então acho que isso de alguma forma pode ter ajudado de alguma forma nesse processo. A gente teve a preparação de elenco de Paula Alice também, que facilitou muito o nosso processo de direção infantil. Ela já tem experiência nessa área, foi uma delícia o processo. E Mamãe eu fiquei muito feliz com o convite de Hilda, que me chamou para dirigir com ela o roteiro que ela escreveu. A gente sempre gosta de trabalhar com projetos que fujam um pouco do realismo, que mergulhe ali na fantasia de alguma forma, sempre, nem que seja pela atmosfera. Nossas referências são sempre referências muito pensadas nesse sentido. E eu tô super feliz de estar aqui de volta no Panorama, aqui com vocês, com pessoas tão queridas aqui nessa sessão. Achei a sessão super bem montada, e espero que vocês assistam todos os filmes, o pessoal que tá assistindo, o pessoal de casa que tá assistindo, o pessoal que foi pro cinema assistir, enfim.
E vida eterna ao Glauber, porque é um espaço muito importante, muito especial e muito bom ver ele de volta aí. Na ordem aqui das apresentações que eu fiz, eu passo a bola para o Ramon Coutinho. Alô, tá me ouvindo? Gente, olha nós aqui em Panorama, Brasil, meu Deus do céu. Muito massa estar aqui de novo no Panorama. Nós aqui, pelo menos parte dessa sala, eu conheci no Panorama. Muito feliz em estar aqui, afirmar aí também as palavras de Klaus. Nunca foi mais necessário ter espaços de ebulição, né? De troca, de criação e tal. E assim, JP, eterno companheiro de aventuras, aventuras e entre outras coisas, mas assim, é um projeto Gelo na Chapa, ele tem esse subtítulo, porque na verdade não é exatamente pensado para cinema, mas é também. Então é um projeto meio que quer transgredir um pouco, é um projeto meu que era para internet, né? Então eu fiz uma primeira temporada, já que as séries estavam tão na moda, eu falei, velho, vou fazer uma série, entendeu? Uma série que não precisa de uma plataforma específica, né? E é uma série totalmente artesanal, então fiz 12 episódios entre 2018 e 2019 e subi isso na internet e eu consegui fazer isso ser guiada por outros caminhos que não os festivais, que eu acho que obedecem a outra lógica e nada mais justo mesmo que obedecer essa lógica. Mas eu queria experimentar esse espaço. A gente, cineasta e tal, tem esse negócio meio anti-internet e tal. Eu falei, velho, não, vamos usar o Instagram, vamos usar as plataformas. E comecei a experimentar isso. Virou 12 episódios e agora esse é o primeiro episódio da segunda temporada. E que eu achei massa o panorama, essa seleção foi muito especial também, porque eu falei, que massa, isso também pode caber no Festival de Cinema, né? E é isso, é uma história de angústia no meio desse caos, no meio dessa tragédia. Eu pude ver um pouco dos filmes, assim, eu não posso ler, eu quero muito ver os filmes de todo mundo na sala, e fiquei muito feliz porque isso vai acontecer. Mas eu percebi que existe talvez nesse grupo aqui de pessoas, de cabeças, que pensaram os filmes, uma estética para pensar esse tédio, para pensar esse ambiente da pandemia, os efeitos imediatos ali. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, investigando o presente, né? Então, muito massa o cinema baiano tá ebulindo nisso. E parabenizo todo mundo, assim, pelos filmes. E vamos nessa, vamos ver como é que vai rolar o debate. Eu peço desculpas ao Weiner pela minha gafe, eu acabei não falando o nome dele na introdução velho, eu percebi. O que acontece, a lista de biografias que eu tenho aqui no meu e-mail, o Dugan estava somente com o nome dele e eu acabei me passando. Perdão, Weiner. Vou passar a palavra para você agora, por favor. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e também um pouco da animação Redundância. Olá, tranquilo. Boa noite aí a todos. Já tem pouco tempo que eu tô. Não minto, nem tem pouco tempo. Acho que tem uns 8 anos que eu tô na Bahia. Mas é a primeira vez que eu tô participando aqui do festival. Tá bem interessante. Gostei dos filmes, bem legal. Eu tô com animação, mas essa animação foi resultado de alguns anos de investigação sobre o GIF e essa questão do looping, da redundância, da repetição da imagem mesmo. Eu acho que hoje em dia isso está muito presente, seja com a questão do GIF e com essa questão de redes sociais, né, que precisa de imagem o tempo inteiro para estar movendo essas redes e para estar captando a atenção. Né? Então, acho que a gente está passando por uma aceleração constante do mundo e com isso uma repetição constante de imagens, né? E aí o filme foi quase um ensaio sobre essa repetição, né? E aí utilizando imagens animadas para estar tratando dessas questões, um pouco meio de metalinguagem, assim, um GIF falando sobre o GIF e essas questões. Acho que é isso. Queria passar a palavra para o Marcelo Ricardo para falar um pouco do Contradé. O curso que ele é dividido em capítulos referentes ao lançamento literário também.
Ricardo, Marcelo, fala um pouco, por gentileza, dessa junção, de como o curta foi estruturado e também um pouco da sua trajetória. Beleza. Boa noite, né, todas as pessoas. Estou muito feliz de estar aqui. É minha primeira vez no Panorama também. Sempre estive, né, mas assim, sempre naquele lugar do espectador, barra assessor, enfim, estava ali sempre nos bastidores da história e agora estou aqui trazendo a Dé. A Dé é uma obra que tem um diálogo com o livro, né, eu lancei esse ano através da Lei Aldir Blanc, enfim, pela Fundação Cultural, o meu livro de poemas, né, que é também livro de estreia no cenário do enfim, editorial. E para lançar o livro, eu tinha pensado em fazer uma espécie de quase que fashion filme, mas com uma sensação híbrida assim, de algo experimental, que eu precisava trazer os poemas, né, que faziam parte do livro para a cena, né, assim, para dar uma possibilidade também de acompanhar esses poemas fora enfim, da letra, né, desse lugar mais gráfico. E aí a ideia surge, né, ela acaba tendo um outro aporte, né, que é dentro da universidade, né, da UFBA, através da Pró-Reitoria de Extensão, e aí eu consigo fazer esse lugar híbrido, né, juntando, assim, os dois recursos e juntando também essa oportunidade. Óbvio que também dentro desse contexto de adversidade, né, dado pela pandemia, mas o interesse era que isso que soa meio como quase que um crossover, assim, do livro, né, assim, a sensação de retirar uns poemas e dar a ele uma outra cadência narrativa fora do próprio livro, é algo enfim, que acontece. Então são 6 poemas, né, que vão ganhar ali uma pequena narrativa, assim, né, quase que uma aventura, assim, do eu lírico através desse universo, enfim, da fantasia, né, assim, mas ao mesmo tempo algo muito místico, mas também muito ligado com a ancestralidade africana, uma vez que a Dé é uma palavra que eu escolho a partir, né, da minha comunidade religiosa, e a Dé significa homens que escolhem amar outros homens dentro da sua própria comunidade. Então, a obra traz esse desenho, né? Ela, enfim, ela é recheada dessa forma. Enfim, fico muito feliz de ele estar aqui, de estar aqui junto com todas essas outras obras que, enfim, mostram esse lugar diverso que a gente tem. Henrique e Cláudio, vocês que dirigiram em Passe, fala um pouco dessa experiência de trazer duas visões diferentes de cinema para uma obra. Vocês têm trajetórias diversas no audiovisual. E como foi essa junção e também um pouco da trajetória de vocês dois, por favor. Gente, primeiramente, eu quero agradecer demais assim, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Isso dá muita saudade, né, dos encontros lá na porta do Panorama, toda essa história que a gente viveu e a gente já não está vivendo há um tempo. Então, essa possibilidade do presencial nesse ano, assim, eu estou muito empolgado com isso. E com um novo período assim de retomada aos poucos, né, desse novo normal. Então, eu acho que isso vai trazendo um pouco de esperança para a gente. Eu acho que essa questão da pandemia é uma questão importantíssima assim, para a gente trazer para o registro do audiovisual, o registro do cinema. Né? Eu estava muito com esse desejo de também registrar isso de alguma forma e manifestar artisticamente de alguma forma, porque é um marco histórico assim que a gente talvez não tenha nem a noção do que isso significa, né? Eu acho que lá na frente, muito tempo depois, com as obras feitas durante esse período, a gente vai ter uma outra reverberação disso. Então, eu acho que o desejo em relação a Impasse, pelo menos o meu desejo, já parte muito disso, né? De ter um registro artístico, audiovisual, cinematográfico, dessas vivências que a gente teve, que foram terríveis. Mas, assim, a minha relação com o Cláudio, ela surge de uma forma muito orgânica, assim. A gente teve um contato que foi incrível, que foi através do teatro, inclusive, com o espetáculo Caetaniá, com o projeto Caetaniá, que resultou no espetáculo Velocidades, e a gente entrou lá com um processo de consultoria de audiovisual, eu e Edson, mas um pouco ele, Fábio e Clara Garcia também já colocaram a gente no palco, a gente interpretando, etc. E aí, quando surgiu o Impasse, na verdade, aí Cláudio pode falar daqui a pouco sobre o que vem antes, que é Espaço, que é um outro projeto envolvendo dança em algumas praias, né, em Salvador e em algumas outras cidades também.
e eu tive o contato de registrar esse espetáculo que ele já fazia antes, performático, junto com Clara Garcia Espada, João Rafael e Matias Santiago, né? Então, quando vem esse período de pandemia e vem esse projeto do Impasse, Cláudio, ele encabeçando tudo, assim, né? O desejo dele era de trazer agora para o audiovisual, porque, querendo ou não, tudo se tornou audiovisual nesse período de pandemia, né? Os espetáculos de teatro, de dança. Então, foi muito orgânico as necessidades e as urgências de cada linguagem, de migrar para o audiovisual para manter a comunicação, né? E aí ele me convidou para poder fazer a consultoria, né, de audiovisual desse projeto. Então, a priori, seria fazer a consultoria, fazer edição, mas isso foi crescendo porque eu comecei a pegar minhas necessidades, como eu falei para vocês, de registrar o audiovisual, e comecei a me envolver cada vez mais. Chegou um momento que o próprio Cláudio falou, olha, acho que isso aqui já está uma relação de co-direção, e aí foi muito orgânico para a gente foi trabalhando junto, né, na direção do projeto, que inclusive temos aqui Klaus também, que trabalhou na equipe de edição desse filme. Então, Klaus está com 2 projetos aqui nesse bate-papo. Maravilha. Gente, eu sou um debutante aqui nessa área. Para mim é um prazer imenso estar aqui participando do Panorama. Eu sou uma pessoa de teatro, das artes cênicas, né, da dança. Então, assim, esse mundo do cinema é totalmente novo para mim. Eu, enfim, venho atuando há muito tempo com teatro e dança, e eu acho que o Impasse nasce desse, como o Henrique falou, dessa necessidade que esse momento agora provocou em nós, criadores das artes cênicas, né? De o que fazer a partir desse momento, como refletir e continuar criando com as ferramentas, de alguma maneira, com as ferramentas que a gente já utilizava para os nossos espetáculos, para os nossos trabalhos, mas que via a gente utilizar para entrar em contato com o público. Então, esse tema contato foi um primeiro ponto assim que despertou o desejo de criar essa obra, né? Porque a gente tinha... Isso era muito revelador na obra anterior em que esse filme se baseia, que é Espaço, que foi uma obra criada a partir do contato entre 4 artistas em praias, em uma área externa, em espaço público. A obra tratava um pouco dessa relação também com a natureza, com o espaço, com o lugar em si. E o momento que a gente estava vivendo agora, durante a pandemia, era completamente o oposto. Então, a gente queria trazer um pouco dessas imagens externas, se relacionando com o momento das imagens internas que a gente estava vivendo. Um corpo que já quase não cabe em casa. Então, de alguma maneira, essa imagem também, devo falar, o espetáculo, o trabalho feito na praia era um espetáculo de dança contemporânea em pernas de pau, o que trazia essa imagem, esse corpo que não cabe na casa, parecia ser de uma maneira, parecia ser revelador, de alguma maneira. A gente gostaria de construir essas imagens e colocar essas imagens em forma de um ensaio sobre esse momento atual que a gente estava vivendo. Eu acho que foi muito por aí que a gente, enfim, provocou esse olhar sobre esse momento da pandemia de forma poética. Se me permitem, eu quero só complementar com uma informação que eu acho também interessante, porque a gente acabou tendo experiência que para a gente foi muito interessante, eu e Edson, com Cinema de Amor, né? Foi quando, antes da pandemia, um ano antes, a gente decidiu fazer um filme, filmando com celular, nossa rotina, nossa intimidade, e de uma forma muito despretensiosa, só que depois deu muito certo, assim, em termos de repercussão, de distribuição e de como o afeto chegou nas pessoas. E eu acho que muito de Cinema de Amor também acabei trazendo para Impasse, nessa parceria com o Cláudio, porque inicialmente a ideia era fazer um espetáculo, um registro audiovisual desse espetáculo, mas com esse período de pandemia, à distância, eu comecei a provocar também nele, nos 4 performers, de como poderia mudar essa linguagem, pensar também numa obra cinematográfica, trazendo
a rotina deles também, o que eles estavam vivendo, né, durante esse período de pandemia para o filme. Então, ao invés de pensar numa coreografia, numa dança, numa performance corporal isoladamente, a gente começou a trazer outras camadas também que saem um pouco da perna de pau, que é a premissa inicial, e entra também na rotina deles em casa, arrumando a casa, fazendo as coisas. E eu acho que uma coisa que é muito interessante também em Passe é a provocação dos 4 artistas que são de dança, são de teatro, eles terem o desafio de se filmarem, né? Porque a gente não tinha uma equipe se deslocando para cada lugar, cada um de sua casa foi se filmando com o equipamento que tinha disponível na mão e fazendo essa orientação toda à distância. Então foi muito novo para todo mundo essa experiência e a gente ficou muito feliz com o resultado. Uma das coisas mais empolgantes do processo de curadoria, de você conseguir chegar a um resultado final depois de um ano, é quando a gente consegue casar as sessões. É muito legal quando a gente observa o diálogo entre os filmes. E eu acho que desses trabalhos todos que a gente colocou nessa sessão, o tema pandemia ele está presente, o tema confinamento ele está presente, e isso sobressai para além do lugar comum que virou falar desse tema dentro do audiovisual nos últimos 18 meses, vamos colocar assim. Muitos filmes que eu vi de lá para cá têm esse tema, mas eu vou lançar uma próxima pergunta agora que pode ser para todo mundo responder também, que é nesse sentido de usar o confinamento e a liberdade que o confinamento, após sair dele, nos oferece como sensação, como algo sensorial, nesse sentido, porque eu vou fazer um breve resumo aqui de cada um nesse sentido. A cena do filme de Henrique e Cláudio, no qual os artistas estão dentro do box do chuveiro, com as pernas de pau, que eles estão ali presos naquele espaço, mas a água do chuveiro está dando aquela liberdade a eles. Mostra uma comparação muito feliz quando eles estão no mar, livres, levantando com toda a sua força. E o lugar em si, a atmosfera em si, concede isso. Marcelo, naquele lugar, declamando o seu texto, mostrando a força do texto, ali, naquele momento, as palavras que a gente sabe que foram proferidas num momento em que a gente estava tenso ainda com a pandemia, que estava tudo acontecendo, e ainda assim a gente entende aquela liberdade. O filme ele faz questão de abrir com um letreiro falando dos protocolos de segurança, a gente sabe que foram todos cumpridos, e o lugar em si não oferecia riscos, pelo fato de ser um local isolado, mas o artista em si, naquele momento, se sentia livre por estar ali, e isso é perceptível. Ramon, no filme, o personagem deles é cada um de nós enlouquecendo nesse momento. Então, assim, quando ele conversa com o personagem de Carlos Baumgarten, que é um atorzaço, a gente consegue perceber o desespero de notar aquilo, sabe? E, assim, isso vai acontecendo de forma constante, nesse sentido. Até que Salvador vira um personagem do filme também para denotar essa liberdade que eu falei no começo, de você poder sair um pouco e perceber que ainda existe uma vida para além do apartamento, para além da casa. O Ener foi para a animação. A animação, esse ano, houve um festival aqui na Bahia, o Animaí, depois de tantos anos em que a gente teve tantas produções feitas nos últimos 10 anos mostradas, e eu creio que a animação seja uma das formas de cinema que o cineasta, a cineasta consegue uma liberdade maior por estar, muitas vezes, não é o caso, mas muitas vezes ele pode estar sozinho ou ela pode estar sozinha produzindo aquilo. O resultado depende de poucas pessoas nesse sentido, e aí esse resultado advém de um período em que a pessoa pode estar confinada ou não, mas muitas das vezes ela está em um momento de solidão, criando em frente ao seu computador, depois de ser colocada a voz, a pós-produção, enfim. Mas a animação em si possui esse caráter. Então, sendo um filme realizado ou não, com um tema ou não, focado na pandemia, me torna esse diálogo. E, por último, antes de passar a palavra para vocês falarem desse tema, Hilda e Klaus trouxeram uma ficção no qual esse desespero que o curta de Ramon também abordou é colocado de forma dramática e também palpável nesse sentido, e usando um cinema que eu amo, que é o de gênero, quando você coloca personagens
passando por um drama de vida ou morte que reflete um pouco a nossa realidade. A pergunta ela é geral e é nesse sentido, como é e como foi usar o tema da pandemia, que foi tão presente nesses últimos meses, para o cinema, e como isso reflete na obra sem permanecer no lugar comum, que não é o caso dos filmes de vocês, eles foram para além disso. Fique à vontade para quem quiser começar. Eu só vou comentar uma coisa que você falou do filme do Wagner também. Tem um elemento também histórico, né? Das imagens que estão se passando ali e tal. Mas eu vou falar logo rápido do meu, que eu acho que é uma coisa que eu pensei muito, eu acho que é uma coisa que todo mundo aqui de algum jeito tá experimentando, que experimentou esse confinamento. Velho, se a gente não pode sair para filmar, se a gente não pode, eu pelo menos radicalizei o meu processo, sabe? Busquei colocar ideias mais loucas, sim, sabe? Mais extremadas criativamente, tentando gastar, ou seja, num certo sentido, eu tava lendo inclusive isso que o Ali Salomão, ele quando estava na prisão, foi quando ele escreveu o primeiro livro dele, sabe? Então acho que quando a gente se vê diante de situações meio que te apertam, velho, você fala, então, pelo menos aqui eu posso ser louco, sacou? E o cinema, o audiovisual, a tela, é próprio para isso, assim. Achei muito massa que você falou de cada filme e vi vários vínculos, assim, do meu olhar com que eu acho que tá no impasse, assim, aquela coisa da montagem, que Klaus tá também é uma montagem super que se recorta, assim, né? Recorta casas, recorta corpos inquietos e tal. Mas é isso, eu acho que a gente tem uma oportunidade. Eu acho que nós, como artistas, num momento como esse, de confinamento e de esquina histórica muito infeliz, tá ligado? Porque a gente não viveu só a pandemia, mas a gente estava vivendo o pandemônio e a pandemia, e esse encontro eu acho que dá um artista, pelo menos assim, se a gente fizer um rápido panorama histórico, é de uma radicalização estética, é de uma diversidade estética, sabe? Então, assim, se é para estar nessa situação bizarra, vamos fazer o que a gente quer, né? Então, nesse sentido, a liberdade desce suave, assim, e natural. Você falando assim, Ramon, eu comecei a meter também uma questão que tem muito desse processo de impasse, mas que foi um processo que a gente foi entendendo enquanto a gente estava produzindo, é de que, óbvio, a pandemia está sendo ainda péssimo para todo mundo, né? Para todos nós. Mas tem níveis diferentes também para cada vivência, para cada realidade, para cada pessoa. E eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que afirmar que está sendo difícil para todo mundo, a gente também tem que afirmar que existe uma diversidade também nesse todo mundo ali, né? E como cada um está vivenciando isso. E no caso de Impasse, são pessoas também muito diferentes. Cláudio, Clara, eles moram na Espanha, vivenciaram também a experiência da pandemia de uma forma diferente de nós que estamos aqui também no Brasil, apesar de Cláudio ser brasileiro, mas mora com Clara na Espanha. E aqui também, em Salvador, tem Matias Santiago e tem Rafael, que também tem realidades diferentes. E o que é isso, né? Falar realidades diferentes? É a própria casa da pessoa, né? Eu acho que a casa acaba sendo um símbolo muito grande, né? Nessa grande hashtag do Fica em Casa. E aí a gente quis também explorar muito o espaço da casa das pessoas como uma forma também de discurso, né? E como uma forma de trazer essa diferença também. Aí a gente pensa inicialmente, mas vamos encontrar uma forma de equilibrar a qualidade técnica, de repente pensar um equipamento que seja mais próximo de um para o outro, e daqui a pouco a gente vê que esse não é o caminho, que o contrário, é justamente trazer a qualidade de imagem que cada um tem na mão, porque a própria qualidade de imagem, o nível de granulação, o nível de ruído, tudo isso é discurso também nesse processo, né, de descoberta para a gente, mas também que vai ficar aí como registro histórico dessa diferença. Então, existe uma diversidade social, de classe, de gênero, de raça, de uma diversidade que atravessa a pandemia de cada corpo desse de uma forma diferente. Então, acho que em Impasse a gente consegue trazer também isso e entrar nessa comunicação também com as pessoas, dessa diversidade do que foram essas vivências de pandemia, né? Isso que o Henrique falou é legal, que esse negócio de qualidade técnica acaba que ele entra muito até como uma ideologia hegemônica, né?
que só pode fazer cinema quem tem uma câmera legal, quem tem uma imagem legal. E, na verdade, eu acho que tem que abraçar até um pouco aquela onda meio do Glauber, né? Da estética da fome, tipo, não, vamos embora, todo mundo filmar, seja com o celular, com o que tiver na mão, e essa coisa muito perfeita da imagem em alta resolução, isso é careta, né? Isso também é uma coisa mercadológica, então acho que é muito, muito fechada essa lógica. Eu acho que se a gente ampliar um pouco essa ideia para uma imagem pobre, uma imagem mais rápida de ser difundida, então ela tem que ser mais leve, né? Ela tem que ser uma imagem que percorre mais meios, que a internet mesmo consiga dar conta de distribuir isso muito mais rápido do que essa imagem em alta resolução, que a gente não tem nem internet para ver esses streaming, né? Tipo, demora muito mais. E também a população brasileira, eu acho que é outro naipe, né? Não é todo mundo que tem uma internet boa que consegue ver um filme sem travar. Então, acho que a gente tem que também absorver essas características para as novas produções, né? Nesse sentido, eu acho que essa coisa de estar em casa também favoreceu um pouco isso. Eu acho que até o estudo, pensar um pouco a imagem, eu acho que a gente acaba refletindo um pouco mais, né? Você fica muito tempo fechado, dá para pensar também muita coisa, né, que está sendo feita, que está sendo... Desculpa, eu achei que tinha terminado. Vai, continua. Não, até tinha, mas ficou aquele silêncio meio assim, né? Não, e aí no caso de produção mesmo, para mim foi fatal, assim. Eu acabei me trancando, não conseguia fazer nada em casa, tipo, que acabava que eu meio que saía para produzir, né? Mas, eu acho que cada caso é um caso, cada um tem uma história diferente com a pandemia, né? Vai lá, Igor. Então, foi mal. Eu achei que você já tinha terminado. Ficou aquele silêncio, eu vou aproveitar para falar. Mas, enfim, primeiro, só falando para JP, né, o que ele falou do cinema de gênero, eu acho que eu tenho uma coisa que é, tipo, todas as minhas angústias e dores e pânicos, eu termino, principalmente angústias, colocando muito no cinema de gênero, né, que a gente no Olho de Vidro, majoritariamente a gente faz isso. Enfim, eu até perdi a linha do raciocínio, mas vai conectar com o que eu vou falar agora, que é a pandemia. Foi bastante, assim, tem sido difícil, né, porque não acabou, mas assim, eu escrevi o curta em maio do ano passado e num momento muito difícil, que é de fazer tudo colado com outra pessoa. Então você não tem só a sua crise de ansiedade, você tem a crise de ansiedade de uma criança. Você está numa reunião, você está no debate de um filme e tem uma criança do seu lado com suas próprias necessidades. Então, o filme meio que partiu muito disso, né? A pandemia para a gente foi lidar com todos os nosso adoecimento mental e de outra criança que tinha 5 anos na época e não podia fazer nada. E que a gente ainda vem lidando com isso, sabe? Sem escola, sem parente para passar uma tarde assim, leva. Pode... Agora eu tenho 6. Agora ela tem 6. Ela quer só falar rapidinho, tá, JP? Que ela tá bastante querendo falar há bastante tempo. Oi, gente, só pra dizer, eu fiz mamãe e também eu queria falar também que esse filme foi um trabalho sério. Foi muito difícil? Foi muito. E foi nessa casa que a gente tá aqui agora. Ai, meu Deus. Olha, eu fiquei com medo, viu? Eu fiquei com medo. Eu vi no dia. Eu fiquei com medo de você, viu? Seu olhão. Eu parecia um zumbi. Penélope, como foi que você criou, Penélope? Como foi que você pensou em chorar? Como é que você fazia para chorar no filme? Você fazia como? Você pensava em alguma coisa? Eu não sei mais. Deixa eu falar. É interessante, JP, você falar sobre isso de filmar na pandemia, do contexto. Nosso contexto foi um pouquinho diferente. Eu descrevi o roteiro em maio, num momento bem ruim, dos piores momentos da pandemia.
E quando a gente foi aprovado na Aldir Blanc para fazer a filmagem, a gente estava num momento que já existiam protocolos de segurança de saúde para filmagem. Então, no caso, quando a gente foi gravar Mamãe, a gente contratou um infectologista para fazer um protocolo para a gente, para a equipe toda foi testada, a gente teve uma equipe grandinha, assim, para um período de pandemia, uma equipe de umas 10, 12 pessoas, mais ou menos. E foi um momento interessante, porque foi um momento de reencontro. Muitas das pessoas que estavam na equipe são pessoas que a gente trabalhava há muito tempo e a gente estava muito tempo sem ver. Então era muito doido pra gente estar no set de filmagem com máscara, sabe, tipo, meio astronauta, meio sem poder chegar perto, abraçar as pessoas. Foi uma experiência muito doida nesse sentido. E que eu esperava não ter passado, mas que a gente acabou passando. Mas que acabou fluindo bem de alguma forma, sabe? Acabou. Chegou uma hora no meio do filme, principalmente nessa questão de dirigir Penélope, que por mais que tenha sido realmente um momento bem interessante, artisticamente falando, tem umas dificuldades ali de você conseguir dela chegar no meio de uma cena e falar, tipo, não, agora eu tô cansada, já fiz essa cena. E agora? Como é que fica a equipe? A equipe tá lá toda esperando, todo mundo de máscara cansado. Como é que a gente faz? Sabe? A pandemia também obrigou a gente a sair um pouco dessa zona de conforto no sentido de produção, no sentido de pensar o bem-estar, a saúde dos profissionais. Não, é claro, eu tô falando no sentido de que muitos. Eu já participei de muitos projetos que existia uma falta de cuidado com a equipe. Eu me sentia descuidado, no caso. E nesse projeto, a gente teve que sair dessa zona de conforto. Então, eu acho que no nosso caso, basicamente isso. Marcelo, passo para você a palavra. Eu estava ouvindo as outras falas e estava pensando muito de como é esse processo de se encontrar nesse meio caótico, né? Assim, e aí eu estava pensando que quando foi mais ou menos o processo da saída, né, para produzir o filme, enfim, fora de casa. A obra eu começo a produzir dentro do espaço, enfim, aqui onde eu estou, né, no meu quarto, onde eu começo a musicar os poemas. Então, assim, toda a trilha, né, de alguma forma, ela ainda estava dentro desse primeiro momento, né, assim, de grandes tragédias que a gente tentava evitar ligar a TV, mas que, enfim, de alguma forma a gente precisava estar informado, precisava estar em contato com o que estava acontecendo. Mas o momento que a gente sai para gravar é quando a gente já tem os protocolos e que a gente já consegue ir para o espaço. A equipe, ela é reduzida, né? Assim, foram 4 pessoas, né? Basicamente, Tauan Carvalho, que faz comigo, enfim, a produção, que cuida também do figurino, o Wendel Assis, que fez a direção de fotografia, e Mayara Cerqueira, que fez o estilo. Sidney Laumi, que cuidou desse processo da montagem, da finalização, mas enfim, dentro desse espaço que quando a gente volta para casa. Mas sair foi também pensar de como se encontrar num espaço curto, assim, de liberdade cesseada, sabe? Mas, assim, de uma liberdade que precisava de uma cautela. E talvez eu acho que um dos movimentos, né, que acontece aí, né, nesse entendimento de como lidar com a pandemia, era de tentar achar os espaços mais abertos, né? Porque talvez a gente vivia muito fechado, né? Então, assim, quando a gente consegue ir para o Jardim Botânico e consegue gravar boas cenas ali, a gente consegue ir para o Parque dos Ventos e gravar outras cenas ali também, eu acho que dá essa sensação de que é um momento também de construir outras imagens. Então, assim, a preocupação, eu acredito, desse processo era lidar também com esse contexto, mas também pensar formas de dar outras imagens para ele, assim, de tentar resgatar um lugar do fantástico que pudesse ser também curativo, sabe? Então, acho que quando a gente vai pensar nesse lugar de bem-estar da equipe, era também de ver esse lugar de uma satisfação ainda meio cesseada, né? Assim como eu estou tentando utilizar essa ideia de liberdade, mas sempre nesse espaço de que as pessoas compartilhavam desse interesse de ir, de sair, de estar num lugar onde se pudesse, mesmo com máscara, mas ter a sensação do vento batendo no corpo, de ter a sensação de pisar no mato, de ter a sensação de andar descalço. Então, acho que é essa sensação de lidar também com o confinamento, que acaba que a gente leva, né, até inclusive para as alocações, né, que é quando a gente vai gravar, e mesmo ali achando que a gente tem um espaço, eu estou em tela todo o tempo, mas aí ainda fica esse lugar de, tipo,
tá, mas tá todo mundo atrás de mim, tá todo mundo de máscara, e será que eu preciso, como é que eu faço? Então, acho que esse lugar de cuidado, ele paira, assim, né, no processo, e ver esse resultado, né, porque, curiosamente, a gente consegue gravar, na semana, a gente gravou numa quinta e numa sexta, e aí, no sábado, a gente voltava a um lockdown. Então, foi uma sensação, assim, de tentar correr para caber naquele momento exato, assim, né, porque depois a gente não sabia o que poderia acontecer, se voltaria a ser tudo como, enfim, foi no primeiro momento, mas eu acho que a sensação foi sempre essa, assim, né, e trazer isso no filme em si, é tentar trazer esse lugar de, que mesmo dentro desse contexto, né, tão severo, a gente conseguia pensar outras formas, né, ou criar outras imagens. O desejo era sempre esse, assim, de criar outras imagens desse contexto. Eu vou aproveitar esse gancho do Marcelo, João, só para dizer assim, eu acho que isso faz muito sentido também para a nossa obra, né? Essa ideia de pensar quais imagens são essas que refletem esse momento duro e de que forma a gente pode falar disso sem ser tão doloroso né, sem desgastar ainda mais esse tema. Eu acho que isso a gente de alguma maneira queria construir uma história, com avenida de aspas, como diria um amigo, que refletisse sobre esse momento que para todos era muito difícil, estava sendo muito difícil, ainda que fosse super diferente, né, de acordo com a experiência de cada um para esse momento, mas de que forma refletir isso a passar por outras texturas, né? Trazer imagens que refletissem outras texturas falando sobre esse momento difícil. Eu acho que a gente viu, eu pude assistir alguns filmes aqui já, e eu acho que esse panorama que o Panorama oferece, assim, realmente essa diversidade fala bastante disso, dessa diversidade de olhar para esse momento de agora. E isso é muito, muito enriquecedor, porque eu acho que também parte dessas experiências distintas de cada um. Isso foi um fator muito importante também, esse respeito com o momento que a gente estava vivendo e com a realidade de cada um que estava construindo o filme e, por isso, construindo o discurso do filme naquele momento, né? A gente, no nosso caso de Impasse, filmamos no início do ano, quando as regras começaram a piorar bastante a situação assim, no Brasil. A gente escreveu o projeto em um outro momento, quando parecia que ia melhorar, e começamos a filmar grosseiramente maior parte das imagens no momento em que tudo voltou a se fechar novamente, porque piorou drasticamente. Tudo isso eu acho que está ali no filme de alguma forma. E o que cada um estava vivenciando nesse momento também está ali no filme de alguma forma, sabe? Está sendo expresso, está ali em cada cena, em cada escolha de enquadramento que cada um quis oferecer para o filme. Eu acho que a gente teve tanto essa liberdade na relação de construção com o cinema, quanto na relação de construção de discurso com cada intérprete da obra também. É isso. E só para complementar também, Cláudio, essa informação de cada intérprete da obra, tem as questões desse período que estava muito difícil em relação à pandemia, os leitos e tudo mais, que a gente fazia assim, vamos pensar alguns motes, alguns assuntos para todo mundo meio que fazer em casa. Mas esse movimento de fazer em casa tem aí uma outra rotina diferente de cada um, e que nem sempre todo mundo está na disposição também de fazer aquela situação. Então também o que eu consegui fazer é isso aqui, e é isso que eu posso ofertar agora do meu corpo, do meu momento, é isso aqui, e é isso que eu posso fazer. E a gente foi cada vez mais entendendo de sair de um espaço de cobrança, de um momento tão difícil, porque quando a gente fica envolvido também com o projeto, a gente quer fazer que o projeto aconteça, começa a pensar muito no projeto, acho que tem a ver também com o que Klaus estava falando, né, sobre essa questão do cuidado, do respeito com a equipe. Então, nesse momento, a gente aprendeu muito esse processo do respeito do limite do outro,
e do que o outro tem a oferecer, e de que tudo isso contribui absurdamente para a produção também da obra. Completamente. Sim. Eu escutei Ramon chamar o Energy Weiner, a pronúncia certa do seu nome como é? É Weiner mesmo. Weiner, perdão, achei você com a versão estadunidense, desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Weiner, eu quero... Opa! Eu quero te perguntar... Desculpa, onde é que é gato criança? É bem complicado. Eu quero te perguntar sobre o processo solitário, entre aspas, de animação durante esse período também. A sua trajetória já tem processo nesse tipo de cinema? Esse tipo de animação no qual você mistura imagens com animações sobrepostas é algo que você já pretende se aprofundar ou já tem uma trajetória nesse sentido também? Como é esse processo de criação para esse tipo de produto final de animação? Eu venho desenvolvendo animações desde 2005, talvez. E aí, meio que cada filme, assim, eu busco uma estética nova, uma técnica nova, né, eu acho. E aí, como eu estava estudando essa questão dos GIFs para o doutorado, aí eu meio que gostei de ficar recriando, fazendo alguns GIFs. E aí, na verdade, o curta, o Redundância, ele é bem como se fosse um resumo da tese, assim. Então, você tem umas coisas que são faladas ali, às vezes até fica meio pedante, né? Fica meio falando demais o negócio, mas são algumas observações que eu tirei de toda essa ideia da repetição. E aí eu utilizei os GIFs que eu já estava produzindo para o doutorado mesmo. Então acabou que foi uma coisa interessante, que aí eu fui buscando imagens depois, obviamente, tipo, faltavam algumas animações, aí eu pensava em outras coisas para ir colocando, mas foi meio que uma sopa de letra, assim, que foi surgindo também. Que a ideia era pegar esses GIFs que eu estava produzindo, mas eu estava produzindo eu produzi alguns para umas exposições de arte, então mas ficava um negócio meio vago, meio solto, né? Então, como é que eu vou juntar isso e fazer algum material com tudo isso, né? Obviamente ficaram vários de fora porque não estavam na temática, né? Mas eu acho que eu abordei bastante, assim, acho que deu para juntar muita coisa ali. E falando em processo anterior de criação, Marcelo, as letras que o poema que você musicou dentro do curta, eles foram escritos em que circunstância, em que momento anterior à gravação do curta-metragem? Então, eu já tinha alguns poemas, né? Já tinha publicado em algumas coletâneas, em algumas antologias. E enfim, já fazia isso acho que desde 2015. E já vinha um certo desejo, assim, nos encontros, no Saraj, que eu publicizasse, né, que tivesse esse primeiro livro. Só que eu achava que a forma que eu estava escrevendo não dava conta de algo que era para um primeiro livro, né? Então, nesse primeiro livro, ele acaba acontecendo de eu trazer algumas coisas, né, desse período que já vem escrevendo desde 2015, enfim, e às vezes talvez até anterior a isso, mas no meio da pandemia, que eu acho que talvez retoma um pouquinho a outra questão que a gente estava falando há pouco, eu começo a escrever algumas coisas que eu queria dizer para algumas pessoas, né? Assim, eu observava que eu tinha uma relação com o masculino muito forte e que eu queria dizer algumas coisas para alguns homens, porque eu achava que era um momento que a gente estava muito distante. E aí eu ficava pensando, como é que essas pessoas estão? Como é que elas estão vivendo nesse contexto? E se eu escrevesse cartas, né, e mandasse para essas pessoas? E aí, em algum nível, tinha um lugar de coisas que eu queria, enfim, me desculpar, coisas que eu queria acrescentar, coisas que eu queria dizer que aprendi com essas pessoas, ou coisas que estavam embaraçadas, que eu estava tentando resolver ali ainda enfim, na ordem do pensamento. E aí eu começo a escrever
escrevo sobre a relação com meu pai, sobre a minha relação com meu irmão, que, enfim, gera o livro que é chamado Aos Meus Homens, né? Esse é o título do livro. E aí, quando eu termino, né, de fazer esse desenho, né, dos textos, das coisas que eu queria dizer, eu percebo que tinha muita coisa que eu já vinha dizendo e coisas que eu queria dizer lá atrás que não disse e que cabiam ali, né? Então, acho que a construção desses poemas que vão, sobretudo, para o filme, eles trazem um pouco assim do seio do livro. Apesar de que eu gosto de brincar ali com algumas estéticas, assim, eu vou pensar um lugar um pouco da aventura, vou pensar um lugar em alguns planos, né, de como construir isso, ao mesmo que eu vou buscar algumas estéticas de meio de videoclipe, meio de fashion film, com a sensação de tentar criar algo meio como se fosse um videobook, mas ao mesmo tempo, enfim. Eu percebo que essa construção ela vem para gerar o que eu estou chamando de um tripé poético, né, assim, da construção dessa obra, que tem o livro impresso, com 100 poemas, que saiu pela editora Malê, e aí tem o filme, que, enfim, faz o lançamento do projeto como um todo, e tem o EP, que são esses poemas que fazem parte, né, do filme, e aí eles fazem esse desenho, né, esse triângulo, dentro desse processo de construção, assim, mas o desejo mesmo era de dar, não vou dizer a César o que é de César, mas assim, de dar às pessoas, eu acho que as porções, né, que eu tinha meio que coletado com elas, né, então assim, é a minha forma de cultivar, assim, esse lugar do masculino, pensando nesse masculino negro, da forma com que ele é colocado nos noticiários, enfim, sempre nesse lugar da violência, nesse lugar do que se abstém do afeto, né, então eu acho que dar essa oportunidade de observar o afeto, que não necessariamente está associado com um lugar amoroso, sexual, mas, enfim, nesse lugar mais fraterno, dessas relações de paternidade de axé, as relações de amizade, enfim. Esse é mais ou menos o desenho que eu tento construir nesse caminho da pandemia também. E aí ele vem pro filme. Entendi. Ramon, então, antes, 4 pessoas que estão aqui presentes nessa sala, eu já conheço a filmografia de longa data, e é legal poder ver essa evolução, como essas trajetórias surgiram lá no final dos anos 2010 até agora. É muito bacana ver isso. Eu quero perguntar, Ramon, o Gelo na Chapa surge após o qual? Surge após, mesmo que pessoas do qual sejam presentes ainda nas suas produções. A pergunta, ela vai nesse sentido, como é sair de um coletivo e ir para um individual, mesmo ainda tendo contato coletivo com o pessoal que você produz junto, mas muda um pouco esse processo. O teu cinema dialoga muito com o cinema brasileiro. Eu já fiz um curso no qual você ministrou sobre a história do cinema brasileiro. Sei da tua bagagem e como você conhece e consegue transmitir isso para os seus alunos. Eu fui um deles. Eu quero te perguntar como isso reflete na tua fotografia e também nesse sentido de sair do coletivo e ir para um teatro individual. Nossa, muitas questões, mas muito bom ver vocês, assim, eu tava realmente criando conexões com os filmes, com as falas, assim, sabe? Porque, por exemplo, o Marcelo colocou uma coisa sobre curativo, né? Eu achei o filme dele muito isso, assim, é uma coisa que eu tava tentando buscar no meu também, é fazer do audiovisual esse interlocutor com o que importa, né? Com os vínculos que a gente quer ter, fazer esses filmes que são cartas, às vezes. Eu acho que, às vezes, o cinema tem que atingir nem que seja uma pessoa, sabe? Eu acho que a gente veio dessa experiência do qual também, de entender que o audiovisual não tem uma carreira fixa, né? Não tem um modelo específico de câmera, então a gente sempre trabalhou dessa diversidade a gente vive há 100 anos da produção da primeira câmera, sabe, gente? Então dá pra gente brincar com todos essas possibilidades de estilo e tal. E o qual foi isso? Foi essa experiência. Inclusive, a gente vai fazer uma amostra depois do panorama, né? Para não rolar um conflito de datas, mas a gente quer fazer uma amostra de 10 anos. Inclusive, já fica aqui um convite para quem quer ver cinema baiano e tal. A gente vai fazer uma amostra louca, assim, com os piores filmes, os melhores, os filmes, né? Tipo, a gente vai fazer essa amostra de 10 anos e a gente continua produzindo junto, assim, sabe? O qual é uma estratégia, é uma fenda de produção. É um jeito de... Acho que meus amigos do Olho de Vidro também, a Henrique também, que vem dessa política de vínculo, de afeto, a produtora que se torna seus parceiros, seus amigos, sabe? O formato do coletivo mudou, mas a nossa amizade não. Então a gente
Eu faço o filme de Marcos faz os meus, Balga tá no filme dele. Então, assim, agora se vendo num projeto que a gente tinha duas opções. Ou a gente virava uma produtora, ou a gente abria a relação, sabe? E é óbvio que a gente preferiu abrir a relação. E aí a gente tá circulando mais, assim, Marcos circula também com outras parcerias e tal, mas é isso, fazer cinema na Bahia, né? É muito bom ver também essa sessão, assim, de pessoas que não necessariamente estão nesse... Acho que Cláudio, Marcelo, Weiner também, que ajudam a gente, porra, a ver as outras artes, porque a gente é meio bitolado também no cinema, ficar ali naquela zona louca de cinema, vendo filme e tal, e eu acho que as parcerias que a gente estabeleceu foi também assim, com essas outras artes, assim. E é isso. Eu quero passar a bola para Hilda e Klaus, uma pergunta semelhante também, só que, obviamente, vocês ainda saem um caminho inverso, no sentido de o coletivo ele permanece e crescendo, né? Caleb não fazia parte, passou a fazer, a equipe ela só cresce e com talentos palpáveis, Thiago na direção de fotografia, como um cara assim que eu admiro muito, profissional aqui na Bahia nessa área. Eu já conversei com o Klaus pessoalmente sobre os filmes que ele vem fazendo nos últimos anos e como essa é palpável também, como observar os filmes lá em 2012, quando o João Carlos Sampaio ainda era vivo e falava dos filmes, tanto do Qual quanto do Ouro de Vidro, inicialmente ali começando. E Hilda entra também como cineasta. Eu e Hilda, a gente estudou junto na mesma faculdade de jornalismo, uma época, e ela seguiu pelo caminho de realizadora e também crítica. Eu fui mais pelo caminho de crítico e jornalista. Então, assim, é legal observar esses caminhos dentro do audiovisual baiano se cruzarem. A pergunta para a Klaus Hilda nesse sentido também, a função, o funcionamento do coletivo nesse momento segue nesses desafios que Ramon citou. Eu queria que vocês abordassem também esse período de efervescência dentro do coletivo, com essa junção de talentos que a Ouro de Vidro possui. Então, é muito interessante você fazer essa pergunta agora, porque eu já ia comentar que Ramon falou sobre o Qual, sobre o Olho de Vidro. A primeira sessão do curta-metragem Olho de Vidro, que foi o filme que iniciou essa trajetória, foi numa sessão com o Qual, lá em 2011, 2012, 2012. Boa Vista de Brotas, né? Que só foi meio que a gente. Foram, tipo, 3, 4 cabeças que fizeram os filmes e estavam lá e a gente se divertiu. Depois foi tomar cerveja, foi super divertido, assim, tipo... eu queria dizer que tenho muita admiração por essa lógica de coletivo. Aí, pra falar também de Henrique, que junto com o Edson tem a Vol também, que é uma produtora super família também, que a gente já tem que trocar muito mais figurinha junto. E eu gosto muito disso que tem aqui na Bahia, que são várias famílias, né? São vários coletivos que vão fazendo o tipo de cinema que conversa entre si, que cada um tem seu estilo. E aí você foi falar disso, né? Tipo, a Olho de Vidro tem vários parceiros, mas em quase todos os filmes está sempre eu, Hilda, Caleb e Thiago, né? Thiago sempre lá na fotografia, fazendo um trabalho que eu também sou muito fã. E Caleb, a gente fazia isso, a gente alternava, né? Filmes que eu dirigia, filmes que eu dirigia, filmes que Caleb dirigia. Caleb agora vai dirigir um filme mês que vem, que a gente já começou a pré-produção ontem. É uma ficção científica muito, muito legal. E a gente está aí organizando os projetos do ano que vem. Só um minutinho, meu amor. Minha filha tá atacada hoje. Então, o que acontece que eu acho que é mais incrível no Olho de Vidro é esse processo constante, assim, de mistura entre família e formação, né, de profissional, assim, que a gente foi tendo na nossa caminhada, assim. Quando a gente estava falando ainda sobre a coisa da pandemia, rapidinho, Penélope. É família demais. Então, tá, filha, rapidinho. Desculpa, gente, hoje tá bastante. É um filme ao vivo. Ai. Então, exatamente. E aí, quando a gente foi fazer o filme e tal, essa coisa da pandemia, da confusão, de que ia ter, não sei o quê, a gente também tinha essa coisa muito de família, assim, sabe? Tipo, que é bastante amorosa. Mas que, ao mesmo tempo, facilitou muito a nossa vida, assim, sabe? A gente foi percebendo os laços que a gente criou
Klaus falou que assim, Caleb dirige, depois eu dirijo, depois Klaus dirige, mas eu monto de Caleb, preparo o elenco, aí Klaus faz outra coisa, a gente vai se alternando, isso possibilitou que a gente aprendesse muito também, e que a gente se apoiasse muito. Quando um não está acreditando que vai conseguir continuar, o outro ajuda, sabe? Todo esse processo, assim, de parceria, assim, e que esse momento de pandemia foi bastante complicado, porque a gente ficou sem fazer filme, quando todos, eu, Caleb e Klaus principalmente, a gente fica sem fazer filme, os 3 ficam na bad. E quando os 3 ficam na bad, não tem a pessoa para apoiar, entendeu? Só tem os 3 na bad. Até que a gente começou a se empolgar, a escrever de novo, fazer coisas de novo, mas teve um momento que eu senti que a pandemia ia ser para sempre e que nunca mais a gente faria cinema e que o cinema ia deixar de existir da gente fazer, né? Não das outras pessoas, porque eu ficava, poxa, essa pessoa tá conseguindo levantar da cama, eu só quero chorar, uau! Tipo, sabe? Mas, assim, do panorama passado, inclusive, o panorama pra gente também é um espaço super, que foi muito importante, tanto para mim, quanto para Caleb, quanto para Klaus. Todos nós fizemos a oficina de crítica. Eu não cheguei a fazer com o João Carlos, né? Não consegui. Mas eu fiz, acho que 2 edições, e Klaus 2 também, né? Enfim, eu fiz com Carvalho na época. Caleb foi da minha turma da oficina de crítica com Carvalho, que teve júri jovem e tudo mais, enfim. A gente também se formou muito por isso, assim, sabe? Essa coisa do panorama do ano passado, que deu um ânimo pra gente, a gente começou, não, vamos continuar fazendo, olha como foi divertido, voltamos aos velhos tempos, enfim. Eu, como teve toda a confusão, eu meio que fiz várias digressões, e não sei se eu amarrei bem o pensamento, mas é isso aí. Henrique, você já vem de uma parceria cinematográfica com Edson de longa data. Filmar com Cláudio, houve choques de ideias, você já trazia ideias que Edson já entendia só por um olhar ou por um gesto, ideias que já se comunicavam, porque vocês são um casal também. Com Cláudio, houve algum choque em você se adaptar a um novo estilo de direção? Como foi esse processo de ter uma outra parceria na direção de um curta-metragem? Bom, eu acho que nesse caso foi até bem tranquilo, porque a gente já tinha conseguido fazer uma conexão assim de intimidade, né, durante o processo do teatro que a gente participou, do projeto do Caetaniar, e que a gente teve uma vivência bem intensa junto. Então, uma vivência que lá a gente já tinha dado assim umas... mas que, ao mesmo tempo, a gente também conectou muito bem, assim, a gente... no trabalho, fora do trabalho, nos momentos de barzinho também, de tomar uma cerveja. Então, a gente conectou super bem. Nesse período agora, quando a gente foi, de fato, fazer esse trabalho de direção, foi tudo muito orgânico. Então, assim, para a gente foi bem tranquilo. O Cláudio, ele estava muito querendo também, assim, confiando muito na minha trajetória também, enquanto cineasta, para colaborar ali com o processo. Ele estava também descobrindo, e a gente estava descobrindo muito o processo. Então, acho que por ter sido um trabalho muito de descoberta de processo, acho que para todo mundo acabou isso fazendo com que fosse mais suave, assim, não tinha muito por que a gente brigar num período que já estava tudo muito pesado, sabe? Então, acho que nem faria muito sentido. Então, nesse sentido, foi bem tranquilo, bem leve. Agora, ouvindo assim, a fala de Ramon, de Klaus, de Hilda, eu fico olhando que é uma geração assim, já desse período, a partir dos anos 2010, assim, 2009, 2010, de lá para cá, é uma geração de uma galera que vem se fortalecendo, e mesmo que não tenha ainda tido um trabalho junto com Ramon, com Klaus ou com Hilda, é uma relação sempre de muita admiração, de acompanhar a carreira do outro, de torcer a favor do outro. E no caso da minha relação com Ed e com a Vô Audiovisual, a gente acaba se agarrando muito no interior. Aí pode até virar um discurso meio bairrista, ou enfim, mas a gente fica muito assim, fortalecendo as pessoas próximas que são do interior e estão aqui procurando espaço, sabe? E eu acho que o que é legal é que a gente conseguiu conquistar um espaço aqui em Salvador, morando já há vários anos aqui em Salvador, conseguimos conquistar um espaço no cinema, na cidade, sem precisar, sabe, ter que procurar uma ponte com alguém que já está ali acontecendo na cidade. A gente chegou muito de estrangeiro aqui em Salvador e a gente conseguiu se unir os estrangeiros e conquistar entre a gente também esses espaços de respeito, de admiração, de trajetória, de observar não só a questão comportamental, mas os trabalhos, a equipe, sempre também dialogando muito com os profissionais daqui, né? Tendo muito contato com vários profissionais em comum ao que os meninos também já trabalharam.
essa relação de festivais de cinema acaba fortalecendo muito também, né? O próprio FECIBA acabou trazendo a gente assim para um lugar de muita aproximação e de muito carinho também com os realizadores, porque não era só a exibição do filme, mas era todo momento de estar junto, de conversar na frente do cinema, de jantar depois, de curtir, e tudo isso fica sempre muito, muito guardado assim no coração e na memória. Viva o FECIBA também, viu? Viva o FECIBA. Sim, Viva o vamos continuar. Bem-vindo de volta a FECIBA. Foi o título que eu coloquei na minha matéria esse ano, porque pensei em como era bom ver de volta o FECIBA ressurgir. E vamos continuar com ele. Vamos continuar. Klaus, fala um pouco da montagem do filme que você trabalhou com o Henrique e Cláudio, o seu processo de montagem desse filme. Uau! Eu ia até comentar, mas na emoção das coisas aqui, acabei esquecendo. A gente tá falando sobre as imagens do filme, né? Como Impasse tem imagens muito bonitas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você pega o material bruto, quando você vê todas as imagens, você fala assim, como é que a gente escolhe? Como é que... É muito... Cada plano que foi feito, pensado ou não pensado, com algum objetivo metafórico ou simbólico, tem uma capacidade de dizer muito mais do que só o que a gente está, o movimento, a ação. É tudo muito bonito. E aí engraçado que foi na mesma época, né? A gente estava filmando Mamãe. A gente estava na semana anterior de filmar Mamãe, quando eu estava com o material editando. Gente, foi uma experiência muito gostosa de testar, de treinar. A gente já tinha música, então a gente treinava os movimentos, os cortes. Realmente mexeu toda hora. Vem cá, Hilda, vem cá, vem ver esse corte aqui. Esse corte, olha, ai meu Deus, essa fusão aqui. Eu realmente, foi um processo que me empolgou demais, assim, e me ajudou, inclusive, na hora de dirigir Mamãe. Eu tenho certeza que acabou, de alguma forma, impactando na sensibilidade do olhar, sabe? A gente, na hora de decidir os planos de Mamãe, de pensar o filme, eu tava meio que embebecido por esse momento de editar Impasse. Foi uma experiência muito gostosa mesmo. Enfim, eu fico muito grato assim para Henrique e Cláudio ter tido essa confiança de me chamar. Eu fiquei realmente super feliz, e é um filme que, para quem não viu, realmente veja, porque eu acho que é uma experiência. Eu acho que ele vai mais do que cinema ou teatro, ou essa discussão do que é o que. Não, é uma experiência. O prazer foi todo nosso, viu, Klaus? O prazer foi todo nosso. Obrigado demais pela colaboração, Fio. Eu aproveito para agradecer também aqui agora. Ter essa oportunidade de se olhar e dizer, né? Eu queria só acrescentar isso, assim, que eu acho que o maior desafio foi realmente a distância. Eu acho que isso faltou, esse contato faltou bastante, assim. Isso foi um pouco angustiante do lado de cá. Eu senti, assim, queria estar perto, a gente tinha um plano de fazer uma edição final, talvez juntos, isso no início do projeto, que cada dia que passava a gente via que seria impossível, até que se cancelou mesmo, voo, tudo e nada. Não conseguimos ter esse momento juntos para decidir, de repente, numa ilha de edição e tal, algum plano ou outro. Mas eu acho que essa distância, João, você perguntou para Henrique, eu acho que a distância foi um fator, assim, talvez muito angustiante. Porém, contudo, eu acho que a gente conseguiu transformar essa distância em discurso também no filme. Eu acho que tem cenas do filme que refletem bastante sobre isso, diretamente, eu diria assim. Que, de alguma maneira, a gente foi transformando, foi isso. Foi um jogo também de transformar em discurso tudo que a gente estava vivendo naquele momento. Então, por isso, também, respeito ao momento, respeito a cada um, da equipe, respeito à dificuldade de comunicação, e dizer se o filme vai ser feito com essa dificuldade, com essas mensagens truncadas, às vezes. Será que entendeu? Será que não? O que é que vai voltar para mim depois de Henrique editar essa cena? Como é que eu também, enquanto intérprete, que eu também sou intérprete da obra, o que é que eu posso oferecer para ele que vai estar lá na ilha de edição, que de alguma maneira eu quero que fique no filme?
Então, são desafios, assim, eu acho que isso tudo está lá no filme também, de alguma maneira, e foi muito gratificante e enriquecedor também, assim, para todo mundo, eu acho. Wagner, Ramon e Marcelo também são intérpretes das suas próprias obras, seja atuando, narrando, e muitas dessas obras se resolvem na pós-produção, como é o caso da montagem que Ramon vai fazer depois com as imagens que foram captadas na rua, com as imagens do apartamento, tentando captar aquele tom de sufocamento dentro do apartamento também. Marcelo, existe toda a entonação dentro do poema, dentro das palavras que precisam ser ditas de certa maneira, isso captado por uma câmera que pode estar ou não fixa, e Weiner traz a narração dentro do filme, da animação também, para levar a pessoa que está assistindo essa mensagem também. Para fechar essa parte final, a gente está então uma hora e 10 de debate, eu quero perguntar a vocês três esses aspectos técnicos também, como se desenvolveram nesse sentido de pós-produção durante o filme, já pensando como seria isso, para as pessoas que estão vendo esse debate e têm uma curiosidade em perceber como funciona essa questão técnica desse cinema de curta-metragem. Ramon, não viu? Marcelo? Quem começa? Vai, eu falo. Eu fiquei esperando, você espera. Na verdade, assim, no Gelo na Chapa tem essa mistura de imagens. Tem imagens ali que já tinham sido feitas em outras eras, assim, sabe? Eu acho que vocês estavam falando de montagem agora, vendo o Klaus falar também da montagem. Que coisa... É uma brincadeira fantástica essa, né? De tentar dar ordem a um discurso a partir da imagem. E Marcos, eu acho que começou esse processo a partir dos filmes dele, de aparecer, a gente começou a radicalizar isso nesse sentido de usar nosso corpo, assim. E aí, na condição de pandemia, é isso, né? A gente meio que... Eu também tenho essa parcela, digamos assim, dionisíaca, assim, de persona, sabe? De querer gastar isso, de querer rir disso, de querer burilar o ego a partir do audiovisual, sabe? Eu acho que o audiovisual é uma ponte também muito interessante para se estranhar, assim. E aí, quando você se vê na tela, você fala, nossa, velho, sou eu, né? Que coisa estranha, coisa esquisita. Falando do ponto de vista... E outra coisa que você falou, JP, que eu queria comentar rápido, é essa coisa do Teletranse, que era esse projeto de cinema brasileiro. O Gelo na Chapa é um pouco essa experiência em colocar as várias mil referências, assim, de cinema brasileiro, principalmente, a partir da minha presença na frente da câmera, de como eu posso performar isso. E de como a gente pode ser diretor, ator, dançarino, sabe? Eu acho que a gente está inventando novas linguagens para o audiovisual, inclusive inventando novas funções, né? Eu acho que Marcelo, por exemplo, trabalho super delicado ali no sentido de uma coreografia corporal e tal. Então a gente está usando o audiovisual, como o Henrique falou também. O audiovisual foi para tudo. Então a gente precisa de cineastas dançarinos, de atores cineastas. A gente precisa de críticos cineastas, hein, JP? Joguei essa para você. Mas é isso. Bom, eu acho, assim, na verdade eu sinto, né, eu nunca gostei muito de ser uma coisa só, né, então eu acho que essa sensação de ter que caber, às vezes, numa função só, sempre soa muito problemática para mim, né, mas depois eu percebi que também é um problema que eu gosto, assim, de enfrentar, de ter de fazer outras coisas, né, ao mesmo tempo. E eu acho que a sensação que pairava assim, durante as construções era porque, querendo ou não, era a minha imagem o tempo todo, né? Então eu tinha uma sensação de que, ao mesmo tempo que eu estou colocando para fora ali um lugar muito da vulnerabilidade, né? Assim, do que no texto eu estou dizendo, ao mesmo tempo é meu corpo que está fazendo, e, enfim. Não sou dançarino, mas tenho, enfim, uma experiência em dança, não sou de teatro, mas tenho experiência em teatro. Enfim, sempre nesse lugar de sou e não sou. E tá ali também em frente à câmera, eu acho que era essa sensação de, tá, eu tô dirigindo, mas ao mesmo tempo eu tô aqui de frente à câmera e tô desligado do que a câmera tá filmando, assim, eu tenho que deixar na mão do outro esse lugar de como ele interpreta também o que eu tô querendo dizer, de deixar na mão do editor, que, enfim, eu tinha uma métrica, assim, né, um desenho do que eu queria, mas também de ver como é que esse aposta, assim, de como é que ele
que ele vem e faz o contorno por cima, de como ele decalca a coisa por cima, sabe? Então, acho que essa sensação de estar nesse lugar híbrido é um dos pontos que eu mais gosto, assim, da obra, porque eu acho que, no final, se eu erro em todas as partes, se eu acerto em todas as partes, porque, para mim, eu acho que a sensação é de ver algo muito múltiplo, né? No sentido de que muitas das sociedades africanas, e até muito do que a gente reserva hoje em diáspora, é de pessoas que fazem coisas diversas, assim, ao mesmo tempo que está aqui, tem uma habilidade com a cozinha, tem uma habilidade com desenho, tem uma habilidade com uma série de coisas, então acho que essa sensação de interpretar o meu próprio texto de diversas formas, de perceber nesse lugar de quem vai fazer, quem vai narrá-lo, né, de quem vai cantá-lo, que era uma das coisas assim que eu queria, falar assim, eu sempre tive muita dificuldade com cantar, ou de cantar isso em público, então eu ficava com a sensação, não, nisso eu vou cantar porque eu tô aqui dentro do quarto mesmo, eu vou gravar, o que, enfim, o que saiu aqui dentro do quarto saiu, o que prestava para a obra, no sentido geral. Então, acho que a sensação de estar nesse lugar híbrido, eu acho que é um dos pontos mais fortes, assim, que eu consigo abraçar, assim, né, nessa obra. Vai, para você participar do seu próprio produto com voz, como é esse processo? Rapaz, pior que tem o Marcelo falando de um jeito tão poético aí da questão que eu penso a coisa um pouco prática, assim, tipo, bora fazer isso daí mesmo. Se tiver alguém aqui, me ajuda, mas se não tiver, bora a gente mesmo. Então, acho que foi um pouco assim. Obviamente, eu por ser um texto meu também, então fica mais fácil de saber como é que você, não sei se vai interpretar a coisa, né? Mas também fica uma coisa meio fechada, né? Meio endógena, eu acho, porque se de repente tivesse alguém que desse um toque, isso daí não tá, pode melhorar para fazer isso. Às vezes você fica meio tão fechado ali, né? E às vezes tá bom, né? Então é porque eu também não sou muito perfeccionista, então às vezes cansa um pouco essa coisa, tá bom, vai isso aqui mesmo. Se tem que fazer sozinho, a gente faz também, se não tiver, bola para frente. Eu acho que menos uma visão menos poética do que a do Marcelo. Entendi. Mas é a falta de perfeccionismo com a poesia, velho. Basicamente, eu acho que é isso. Não, o audiovisual o audiovisual na Bahia, cara. Essa isso, tentativa de fazer algo tecnicamente poético. Mas é isso. Muito bom. Papo bom, gente. Eu queria agradecer a vocês. A gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando. Eu vou passar a palavra para vocês falarem umas considerações finais sobre esse projeto atual de cada um de vocês e também para futuros projetos que vocês já estão no mapa para 2022, algo que seja da parte de literatura de Marcelo também, da parte audiovisual, todo mundo presente. E, novamente, agradecer. Quem quiser começar para falar de futuros projetos e considerações finais, fique à vontade. Não, vou aproveitar então só para agradecer a oportunidade de estar com todos vocês assim e de participar do Panorama mais uma vez, agradecer. Estou super feliz de ter entrado em contato também com as obras de cada um, assim, ver, como eu disse, essa variedade de visão sobre esse momento, são visões distintas, são obras híbridas, eu acho que todas, que refletem muito desse tempo que a gente está vivendo. Então, espero que o público possa sentir um pouco do que cada um, né, quis construir enquanto discurso, enquanto sensações, que como se percebe, acho que vê que está tudo muito mesclado, muito misturado, ainda está muito turvo, eu acho que para todos, assim, a visão desse momento, mas já se pode perceber também a partir dessas obras o quão expressivo, o quão expressivo esse momento tem se mostrado também para a gente. Eu acho que daí a gente costuma dizer que em teatro a gente diz teatro nasce na beira do abismo. Eu acho que chegamos nessa beira do abismo, o melhor teatro, a melhor obra sai na beira do abismo também. Então eu acho que tem muita coisa boa surgindo desse momento, desse encontro de hibridismo e
e de encontro entre linguagens, entre tantas coisas que a gente ainda vai poder digerir melhor no futuro. Eu tenho certeza que a gente está fazendo história, que o Panorama está fazendo história. Eu quero agradecer demais, inclusive, pelo espaço do Panorama. O Panorama é um evento que eu já acompanho há muitos anos e eu admiro demais, não só o evento, mas todas as pessoas envolvidas, que não é só a equipe, mas todo mundo que participa, os realizadores, o público, as pessoas que a gente encontra. Estou com muita saudade do Panorama e estou feliz também que a gente foi selecionado, como o João Paulo perguntou, dos projetos futuros, a gente foi selecionado para o PanLab, então vamos trabalhar no nosso roteiro de longa, meu e de Edson, que é A Vida é Sonho, que é um filme que a gente está super empolgado, e é isso, agradecer imensamente pela oportunidade e de ver vocês aqui, gente. Eu fico já com fogo em ver vocês, de querer fazer acontecer, bora conversar, bora interagir. Um prazer também interagir com a Marcela e com o Wagner. E eu tô doido para poder acompanhar esses filmes todos presencialmente na sala de cinema. Eu não vou mentir. Um beijo. Então, eu queria também agradecer todo mundo que está aqui hoje. Foi um bate-papo super legal mesmo. Fico muito feliz assim de estar mais uma vez no Panorama. A gente nem estava distribuindo ainda a mamãe, e aí quando a gente viu, estava no finalzinho das inscrições do Panorama, a gente falou, vamos tentar ver se não estreia no Panorama, porque seria, assim, incrível, porque a gente se sente, assim, realmente em casa. É um festival que, enfim, trouxe coisas incríveis, e eu sempre conheço pessoas maravilhosas e vejo filmes incríveis. Falta aquela Heineken ali na porta, né, da tia da cerveja, mas assim, já para mim já é incrível a gente estar tendo esse momento aqui de falar de filmes tão diferentes. Acho que uma das maiores felicidades para mim no Panorama é ver a diversidade do cinema baiano, né? O quanto a gente só faz crescer, né? Desde que eu comecei a ir ao Panorama em 2013 para cá, os filmes só crescem e eu conheço cada vez mais cineastas. Enfim, é só uma alegria mesmo e espero vocês lá no dia da sessão ao vivo, que eu também estou bem ansiosa. Respondendo sobre projetos futuros, como eu disse, o próximo projeto que a gente vai fazer é um curta-metragem que a Caleb vai dirigir, é uma ficção científica. A gente quer gravar no final do mês que vem, mas talvez seja começo de janeiro, enfim, a gente está nesse processo. E temos alguns projetos para o ano que vem, que eram projetos que a gente teve que adiar de 2020, e a gente foi empurrando, e que a gente pretende realizar no que vem. São projetos bem diferentes entre si. A gente tem um filme de gênero, né, um filme de horror, a gente tem uma comédia romântica e a gente tem um outro filme infantil com essa criança aqui do lado que vai falar. Agora você se despede. É hora de se despedir. Tchau. Só isso. Pronto, gente. Obrigada. Tchau, gente. Para mim, eu acho que eu estou muito feliz, assim, muito feliz de estar aqui com vocês, de conhecer vocês que, enfim, fazem parte aí de uma geração que tem algo mais concreto, e, enfim, de outras pessoas que estão chegando, assim, tanto o Wine comigo, enfim, assim, nesse lugar de debutar mesmo, assim, de chegar e mostrar nesse primeiro momento, enfim, uma obra. Sempre estava ali, né, no Glauber, vendo os filmes e pensando assim, meu Deus, quando é que vem esse dia que eu vou ver um filme meu, assim, nessa sensação nesse lugar que é um lugar que para mim é casa também, assim, nessa sensação de ficar em casa, mas também nessa coisa que volta, né, que fica ressoando, assim, de estar num lugar confortável, de estar num lugar onde a gente se abraça, que a gente se encontra, enfim, com todas as suas questões atuais. Mas eu sinto que talvez a maior mensagem que fica aqui, sobretudo nesse encontro, nessa sessão, é a possibilidade da gente inventariar imagens, né? Assim, com a Adele eu quis trazer imagens que são fabulosas, assim, né? Para esse momento. Então, acho que a forma da gente construir essa memória, construir a memória desse tempo também, é de dar essa possibilidade da gente olhar para trás e pensar, poxa, né, naquele contexto, a gente criou isso, teve esse filme, ele teve lá, mesmo essa volta foi dessa forma. Então acho que essa sensação desse momento é de extrema felicidade. Eu sou uma pessoa
enfim, emocionado, apesar de algumas vezes parecer muito tranquilo, mas, enfim, eu sou uma pessoa que embalo muito nesse lugar, e estou muito feliz de estar aqui, agradeço a vocês, agradeço, enfim, a recepção, e, enfim, a gente se vê aí. Queria agradecer também a Panorama, muito legal esse evento, primeira vez que estou participando, mas espero que seja a primeira de várias. Estou com uma animação no Prelo, que também já está assim, tardando para finalizar, tem quase 2 anos já que eu estou fazendo, mas o negócio fica meio agarrado, e espero até ano que vem finalizá-la. Mas é isso. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui com vocês, trocando ideia. Acho importante nesse momento. Valeu. Galera, muito massa. Nossos debates, espero que circulem. Prazer. O Marcelo Weiner também. Cláudio, não conhecia. O gatinho também de Yuri Klaus aí. Bem, o Gelo na Chapa é um projeto em constância. Então, aí no futuro, lá, quando a gente já estiver sendo exibido e tal, já vai rolar, já tá rolando, já vai estar no ar o 2º episódio da série. Então, eu queria convidar as pessoas que viram lá, que acharam algo esquisito, estranho, que querem investigar mais, eu convido para essa participação virtual, assim, da gente também fruir no audiovisual de diversas formas. Então, se a gente dá tanto tempo para o Netflix, vamos também dar um tempinho para o cinema baiano. Vai uma cacetada de filme, todo mundo aqui, pelo menos Hilda, Klaus, Henrique, eu sei que tem filme na internet, sabe? Vamos consumir o cinema baiano dessa forma também do streaming, sabe? Antes de esperar a gente chegar num grande, sei lá. Eu acho que as obras estão aí, então eu faço essa provocação, esse convite, assim, a gente também circular na internet, já que a gente está mais restrito agora, a gente circular também por essas obras, por essas outras, por esses novos discursos, né? E JP, cara, você é parceiro, massa demais. Espero ver todo mundo aqui lá. E imagine esses filmes se ficaram na telinha assim, imagine lá na tela, né? Tipo, e é isso. Aí vai rolar outro convite que eu quero fazer, qual 10 anos? Sessões malucas, intensas com que a gente produziu, e também a gente vai tentar criar, dependendo dos resultados de editais, a gente vai fazer algumas interlocuções com outros realizadores também dessa mesma época. Eu acho que isso aqui a gente já fez um pouco isso agora, né? Mas de fazer esse panorama há 10 anos também, quem sabe, da cena da Bahia, sabe? Vamos ver como é que rola aí. Vejam os filmes baianos, se envolvam com o audiovisual baiano, e em todas as escalas. Obrigada, gente. Hasta luego. Hasta luego. E total, viu, Ramon? Ano que vem também vai ser 10 anos da Vô. A gente tá super querendo aí, fazer velho, uma mostra também. Vai daqui ser a pouco é olho de geração, vidro. entendeu? É isso. Porra. Vai ser Massa. bonito ver isso acontecer. Eu reitero o convite de Ramon para vocês verem, quem está assistindo esse debate agora no YouTube, que assistam os filmes que estão na competitiva baiana do Panorama e também os que estão disponíveis na internet como um todo. Queria convidar vocês para poder tomar uma depois desse debate lá fora no Globo, mas não vamos poder ir agora, mas a gente vai em novembro. Se você está vendo esse debate em novembro, venha estar aqui fora, tomando uma, venha assistir. E é isso, gente. Muito obrigado. O Panorama continua. E essa foi o debate da competição baiana. Outros debates virão. A todo mundo aqui presente, eu só tenho a agradecer as boas energias e aos trabalhos que vocês nos trazem. Muito obrigado. Em nome do Panorama. Um beijo a todo mundo. Tchau, tchau.